Hoje eu vou pregar uma mensagem baseada no texto de 1 Crônicas, capítulo 4, como está impresso, versos 9 e 10, com o título Um Homem Chamado Jabez. Vou falar de um personagem totalmente desconhecido na Bíblia, com a intenção de aprender algumas coisas preciosas sobre quem quase não tem destaque. Mas antes de ler o texto sagrado, eu vou pedir para as crianças pensar numa coisa. Eu não sei se crianças e pais sabem disso. Mas eu vou perguntar uma coisa, depois no meio da mensagem eu vou pedir para desenhar outra coisa, tá? Mas por hora eu vou pedir para as crianças perguntarem uma coisa. Pergunte para o seu papai e para sua mãe o que significa o seu nome. E você vai desenhar alguma coisa que o seu nome significa. Tá? Se o seu pai sabe, tem nomes que são mais difíceis, aí vai ser mais difícil de desenhar. Mas a ideia é você desenhar alguma coisa que o seu nome significa. Tá bom? Vê se dá para fazer. Se não der, os pais vão inventar alguma coisa até eu mandar o segundo desenho. Vamos lá. Pais, adultos. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Atenção. Mas eu vou pedir para você fazer uma coisa diferente. Eu vou ler do boletim, como está impresso aqui, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, eletrônica ou impressa, em 1 Crônicas capítulo 1, e já se prepare para ir para o capítulo 2, o 3 e o 4, porque vai chegar um determinado momento que eu vou rapidamente mostrar o que está no 1, no 2, no 3 e no 4, tá? Então você já fica preparado, já deixa a sua Bíblia pronta para isso. Mas eu vou ler só os versos 9 e 10, como está impresso aqui, e nós vamos, então, ponderar sobre esse texto. Diz assim: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar mais uma vez? Fecha os seus olhos, vamos pedir iluminação. Senhor, pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, isto é, que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. No domingo passado nós aprendemos sobre a importância de nos prepararmos para o culto. Hoje nós pedimos que o Senhor nos faça preparados para ouvir a tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você e eu, conscientes ou não, sempre nos preocupamos em deixar boas marcas. O que eu quero dizer com isso? Nós gostamos de olhar para trás e dizer assim: minha vida foi marcada por isso ou por aquilo. Isto é, no emprego eu consegui reverter uma situação difícil. Ou no meu lar eu consegui surpreender a minha esposa com uma atitude assim. Ou meu marido com uma atitude assim. Entre amigos nós queremos ser conhecidos por coisas positivas. O que eu estou chamando a atenção é de que, embora a gente se preocupe com as nossas relações presentes, a gente gostaria de deixar um legado bastante interessante. É muito comum isso. Sem a gente perceber, veja os seus planos, veja como é que você direciona o seu trabalho, o seu envolvimento com família, com amigos, com igreja. Você gostaria de deixar marcas. E deixar boas marcas não significa necessariamente nos orgulharmos dela ou desprezarmos a glória de Deus. Mas a gente gostaria de ser conhecido por certas coisas. E eu pergunto a você, se alguém te perguntasse hoje na igreja, você é conhecido pelo quê? E alguns de vocês talvez teriam dificuldade, você ficaria triste de responder essa pergunta. Em outras palavras, o que marca da minha pessoa nas outras pessoas? O que elas lembram de mim? Em que sentido eu imprimo alguma coisa na vida delas? Né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Nem sempre a gente tem uma resposta que nos agrada, que nos deixa satisfeitos, contentes. Né?
Eu queria falar sobre marcas, porque a história do homem que nós vamos contar hoje, chamado Jabez, é alguém que tem uma marca muito ruim. E ele vai aprender a lidar com essa marca ruim. E eu quero ponderar um pouco sobre isso, para que a gente também aprenda. E agora eu quero começar explicando onde é que está a história de Jabez, só para a gente ser surpreendido pela Bíblia mais uma vez. Presta atenção. 1 Crônicas é um livro que foi escrito para o povo que já tinha passado muitos séculos da história de Israel. Depois, por causa da desobediência a Deus, foi parar no exílio, isto é, foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia. Boa parte do povo foi levado para a Babilônia. Outro restante ficou aqui, mas foi massacrado pelo Império Babilônico. E aí, depois de um certo tempo, esses que foram exilados voltaram. Quando eles voltaram, eles tinham que começar a sua história do zero. Então, o que esse autor bíblico, que a gente não sabe com certeza quem é, o que ele faz? Ele conta de novo a história do povo de Deus. Como quem diz, deixa eu narrar para vocês do início até agora, para vocês entenderem quem vocês são. Vocês têm história. Vocês têm história. E nessa história que 1 Crônicas está narrando, a principal preocupação é destacar Davi e a linhagem de Davi. Quando eu digo linhagem, eu quero dizer a descendência, a família. Por que isso é importante? Porque Deus havia prometido bênçãos espetaculares por intermédio da família de Davi. Então, existe essa preocupação em resgatar a linhagem. E ao resgatar a linhagem, o que 1 Crônicas faz? Ele gasta 9 capítulos, 9, só passando nomes. Só fazendo genealogias. Eu não sei se você se deparou com momentos em que você está fazendo a sua devocional em casa, você está lendo a Bíblia em casa sozinho, e você se depara com esse texto. Chegou na vez de ler 1 Crônicas. Tem alguns dias que vão ser massacrantes, que você fala assim, se eu ler um capítulo por dia, se eu ler 2 capítulos por dia, vai demorar alguns dias para eu chegar em alguma coisa que eu possa dizer, edificou. Porque é nome após nome após nome. Dá uma olhada na sua Bíblia. Abre no capítulo 1. Veja só. Se você olhar com cuidado, você vai ver que capítulo 1 é nome após nome, fulano gerou a ciclano, e da família desse veio esse. Vai para o capítulo 2. Mesma coisa, esses foram os filhos de Israel, aí vai citando os nomes, os descendentes de Judá. Capítulo 3, vai falar dos filhos de Davi, nascidos em Hebron, aí vai citando um após o outro. Capítulo 4, mesma coisa, é nome. Você cansa de ler tanto nome. Se estiver fazendo a leitura da Bíblia em sequência, você cansa de ler tanto nome. Até que o autor de Crônicas dá um breque. Ele pisa no freio, ele diz assim, tem um tal de Jabez. Deixa eu falar um pouquinho dele. E ele conta rapidamente a história de Jabez em 2 versos. E faz a gente pensar sobre esse Jabez no meio de um monte de nomes. De uma cronologia aparentemente sem fim. O que eu quero destacar hoje é que, por alguma razão que a gente tem que buscar qual é e por que ela nos ensina, o autor de Crônicas faz uma pausa e descreve em poucas palavras a vida de alguém que o resto da Bíblia não menciona. Sabe que interessante? Ele falar de alguém, 2 versos aqui, e não tem mais nada na Bíblia sobre esse alguém. Nada. Não tem nenhum outro texto da Bíblia que mencione esse tal de Jabez. Nós não sabemos de quem ele era filho, nós não sabemos em que época ele viveu, nós não sabemos nada dele, a não ser os 2 versos que estão aqui. Mas por que eu quero chamar a atenção dele hoje? Porque Deus resolve contar a história de um ilustre desconhecido, como a gente costuma dizer em português. De um ilustre desconhecido. E eu não estou sendo irônico, porque essa expressão pode ser irônica. A Bíblia fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas ele é um total desconhecido do resto da Bíblia. Nós vamos falar então desse ilustre desconhecido, mais ilustre que seus irmãos. Veja só, sua fama é uma fama
passageira ao que nos parece, porque não tem mais nada na Escritura, mas a Escritura faz questão de registrar para você não esquecer o que há de principal na vida dele. Nós não sabemos mais nada dele no Antigo Testamento. Ele não é um Moisés, não é um Davi, não é alguém que tenha muitas coisas para se contar a seu respeito. Ele é apenas Jabez. E a sua fama é de que ele é mais ilustre que seus irmãos. Ele é da descendência de Davi e ele é destacado por ser mais ilustre. A palavra ilustre, no original em hebraico, significa ser alguém de peso. É alguém que marcou. Por que ele marcou? Por que ele é uma pessoa de peso? A gente não sabe ao certo de início, mas a única coisa que o texto nos dá de dica é uma oração que ele fez. E a gente tem que olhar para essa oração e para a maneira como Deus respondeu a essa oração para tentar encontrar o que há de mais ilustre nele. Inclusive, eu acho que essa mensagem é importante, porque se a gente for olhar para a nossa vida, e agora voltando para a pergunta inicial, nós somos conhecidos pelo quê? A maioria de nós não é conhecido por coisas muito grandes. Quem de nós pode dizer que a gente tem uma vida semelhante a de Moisés? Ou a de Davi? Nenhum de nós. No entanto, Deus faz questão de destacar algo precioso na vida de um ilustre desconhecido, que resolve, ou que recebe um destaque especial por algo que qualquer um de vocês pode ter. Qualquer um de vocês. E é por isso que eu queria falar de um ilustre desconhecido hoje. Porque nós podemos ser conhecidos por uma coisa tão simples como a que ele fez. Deixa eu contar um pouquinho da história dele e eu vou pedir para as crianças fazerem outro desenho. Olha só. O nome Jabez, crianças, significa ele causará dor. Porque quando ele nasceu, diz a história que a sua mãe teve muita dor. Provavelmente mais do que o normal. Porque tem mamãe que às vezes tem muita dor na hora que o seu filho ou a sua filha nasce. Mas esse Jabez foi diferente. Então, eu quero que você desenhe o que Jabez significa. Ele causará dor. Pensa em alguma coisa que causa dor. Porque nós vamos pensar nesse homem chamado Jabez, que, de acordo com o seu nome, provocou a dor em outro. E possivelmente provocaria dor em outro. O fato dele ter essa identidade significa que o nome dele é carregado de más lembranças. Eu não sei quantos de vocês conhecem gente assim, ou se você se sente assim, mas sabe quando você se depara com pessoas que têm vergonha do seu nome? Agora, isso é pouco em comparação com Jabez. Sabe por quê? Porque a gente pode ter vergonha do nome, porque a gente acha ele feio, estranho, diferente, não importa. Mas para o judeu era muito mais sério o seu nome. Não era só uma questão de estética, como a gente chamaria. Para o judeu, nome era identidade. Você recebia um nome que marcava quem você era, como a sua vida tinha começado e provavelmente qual o caminho que você trilharia. Por exemplo, por que Jesus Cristo recebe o nome de Jesus? O texto explica, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Fala assim, e ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo. O nome de Jesus era um nome nobre, bonito de se ter. Agora você imagina você nascer e a mãe colocar o nome de Jabez. Que fardo e que identidade ruim que você carrega, né? De más lembranças. E isso certamente pesava, não apontava para um futuro promissor. Fica imaginando ele como menino, né? Jogando bola assim, todo mundo chamando, ô, machucador, ô, Jabez, né? Vem cá. É muito ruim você sempre ser lembrado de quem você é. Como quem diz, aquele que provoca dor nos outros. Deve ter sido um parto difícil, por isso sua mãe deu esse nome, não necessariamente por retaliação, mas talvez porque tenha marcado a história da família. É possível que a mãe tenha morrido, a gente não sabe. É possível que ele tenha sofrido alguma consequência física no parto, isto é, de ter alguma debilidade. Não importa, a Bíblia não destaca o que, ela só diz que ele recebeu um nome que traz uma marca triste. Aí eu pergunto para você, não é verdade que todos nós temos algumas marcas
coisa que você gostaria de apagar da sua história. Não importa se está resolvido ou não está. Parece que vira e mexe, volta e cutuca você. Você tem a impressão de que, mesmo tendo resolvido, você gostaria de apagá-la. De tirar do seu histórico essa marca. E eu quero que você pondere um pouquinho sobre ela, porque muitas vezes ela define as nossas maiores tristezas. Ela nos define quem nós somos no nosso mais interior. Porque elas vivem nos atormentando. E qual é a marca que você gostaria de apagar? Um divórcio? Um casamento? Uma briga de família? Uma mudança de emprego? Um atrito com um grande amigo? Uma sociedade que não deu certo? Um namoro mal resolvido? Não importa. Qualquer uma dessas coisas pode nos marcar a tal ponto que nós parece que não nos esquecemos disso. Só que eu queria que você entendesse que qualquer uma dessas marcas da nossa história, na verdade, só apontam para uma marca que nós ainda carregamos. Não deve ser um peso, eu vou conversar daqui a pouco sobre isso, mas nós ainda carregamos uma marca, um nome. Biblicamente, se alguém te perguntasse assim, como é que você chama? Você poderia até dizer, meu nome é pecador. Porque é a marca que você carrega. Eu sou um transgressor da lei de Deus. Eu sou alguém que é escravo. Na verdade, a Bíblia descreve aquele que pratica o pecado como sendo escravo do pecado. Todos nós nascemos com o mesmo nome, com a mesma condição, com a mesma moral. Todos, nesse sentido, são Jabeses, né? A gente tem um nome que carrega uma marca negativa. Então, eu estou dizendo isso, presta atenção, porque a história de Jabez, por mais que ela seja simples e não haja muitos detalhes, ela é a história de todo mundo. Embora o nome dele seja uma representação dessa marca negativa que ele tinha na sua história, todos nós, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados de outros, por causa de vivermos num mundo cheio de pecado, a gente carrega marcas. Marcas. E o que a gente faz em relação a elas? Então eu quero agora falar do principal do texto, que é a oração que Jabez fez. E eu não quero aqui, preciso deixar bem claro, eu não quero aqui mostrar que foi a oração de Jabez que resolveu todos os seus problemas. Como se a oração fosse um amuleto mágico. Há um tempo atrás, saiu um livro, faz vários anos, saiu um livro muito famoso entre evangélicos chamado A Oração de Jabez. E infelizmente o autor passou uma imagem não muito boa, porque ele deu a impressão de que essa oração era mágica. Você orava e todo dia e ela fazia coisas grandiosas. Se você fizesse a oração, Deus ia responder, com certeza abençoar a sua vida. Não tem nada de mágica nessa oração, mas a gente vai ver por que ela é destacada, o que há de tão certo nela e o que há de tão singelo nela. E eu quero começar explicando que não é o que ele orou, mas o fato dele ter orado que faz ele mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque oração nos faz crescer. Essa aqui é uma coisa que eu tenho aprendido à medida que eu estudo a Bíblia. Você quer aumentar a sua estatura? Você quer ficar maior espiritualmente falando? Então fique de joelhos. Quanto mais você se ajoelha, mais alto você fica, espiritualmente falando. Você aprende a ser mais dependente de Deus. E o texto fala que Jabez invocou o Deus de Israel. Ele orou para a pessoa certa. E ele vai pedir certas coisas que eu quero destacar aqui, que mostram que ele é uma pessoa comum. E o que ele pede é comum, mas é importante. E faz de nós ilustres, não pelo que nós oramos, a gente vai ver. Jabez pediu aquilo que Deus já havia prometido a Abraão no passado. Deus já havia prometido a Abraão que ele seria bênção na vida da sua família, de outras famílias, que ele teria terra. Então quando Jabez ora por essas coisas, a gente não sabe em que época ele está vivendo. Talvez ele tenha vivido depois da conquista de Israel, no período dos juízes, é possível, mas não se sabe ao certo. O que nós sabemos é que ele pede que Deus cumpra algumas coisas que ele prometeu no passado, desde Abraão. E
Ao falar de orar para pedir, eu preciso lembrar algumas coisas a você, porque às vezes a gente ouve frases que não são certas. Primeira coisa que você tem que aprender: oração é para pedir coisas a Deus, sim. Às vezes a gente ouve algumas bobagens que parecem santas, mas não são. Você já viu gente dizendo assim: eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Que Ele tem me dado tanto, eu nem peço mais, eu só agradeço. Errado. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ensinou a orar, ensinou 6 pedidos numa oração pequenininha. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensinou-nos a pedir, por quê? Porque quando nós colocamos nossos pedidos a Deus, nós estamos falando para Deus o quanto nós precisamos dele para termos essas coisas. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente só pede a Deus o que a gente... que é muito difícil. E a gente esquece de pedir o que é fácil. Como se o que fosse fácil eu consigo. Afinal de contas eu trabalho de segunda a sexta, entendeu? Então eu tenho dinheiro para comprar. Mas aquilo que é difícil, eu falo: Senhor, ajuda. Não. Você se esquece de que até o que é fácil pode se tornar impossível para você. Basta que Deus tire a sua condição de conseguir aquilo. Assim, rapidamente, Ele tira de você aquilo que parece ser fácil conseguir. Então, quando a gente pede as coisas ao Senhor, sejam elas simples ou mais difíceis, a gente está pedindo porque a gente reconhece que nós precisamos de Deus para ter aquilo, por mais singelo que seja. É claro que às vezes a gente pede mal. Eu sei que alguns de nós têm pedido coisas por razões muito ruins. Por exemplo, é comum as pessoas pedirem por riquezas, não com esse nome. Porque a maioria tem bom senso para dizer algo que se ouve na sociedade. Eu não quero ser rico, sabe, Beto? Eu não quero ser rico. Eu só queria ter, assim, uma estabilidade. Entendeu? Eu queria estar, assim, sossegado. Eu só não queria ter preocupação. Eu não quero ser rico. Aí você fala assim: uau, nobre. Nobre nada. Ele quer buscar segurança em outra coisa que não o seu Deus. Né? Outras pessoas falam: não, para mim, eu não me importo de não ter nada. Para mim, o importante é ser famoso. Tem pessoas que buscam fama. Uma coisa tão pueril que se vai com tanta rapidez, com tanta... de certa forma é igual neve. Quando cai é bonito, mas derrete rapidinho. Só vira o sol que acaba. Outras pessoas dizem: não, pastor, para mim, eu acho isso uma tolice. Buscar riquezas, fama, tolice. Para mim o importante é ter saúde. O problema é que é importante para você ter saúde. E se você não tem? E muitas vezes nós mostramos quão importante isso é, porque é assim que nós ficamos doentes. O nosso coração se revolta contra o Senhor Deus. Nosso coração fica incomodado, inquieto, impaciente, ingrato, insatisfeito com a vida. Por quê? Porque a gente exaltou saúde a tal ponto que a gente não consegue ser dependente de Deus na falta de saúde. Alguns de nós têm dito: não, pastor, graças a Deus eu tenho consciência, todas as coisas que o senhor falou aí, eu não busco não. Não, para mim não, o importante é a família. E é possível errar até com as coisas mais nobres da vida, como família. Quando o nosso coração é colocado nelas, de uma forma a tornar a família o foco da nossa principal atenção. Você é um idólatra. Viu, marido? Viu, esposa? Mamãe, papai, você é um idólatra. Porque muitas vezes você faz da sua família a sua maior preocupação. O seu maior empenho, o seu maior projeto. Tudo isso mostra como às vezes a gente pede errado. Mas Jabez tem alguns pedidos que são muito certos. Simples, mas certos. E eu quero destacá-los aqui. Ele pede basicamente 3 coisas. Uma material e 2 espirituais. E ao pedir uma material e 2 espirituais, ele imita, claro que séculos antes, a oração que Jesus ensinou. Quando Jesus ensinou a gente a pedir coisas para nós, lembra que a oração do Pai Nosso, ela começa assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Coisas ligadas a Deus. Quando são coisas ligadas a nós, olha como é que ele ora: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Algo material. Depois, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Uma coisa material e 2 mais ligados à nossa vida espiritual. Nesse sentido, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, não é errado pedir que Deus nos abençoe materialmente. Segundo, a gente tem que aprender a acompanhar os pedidos
materiais, físicos, por bênçãos espirituais. A maioria de nós ora para que o filho vá bem na escola, para que Deus proteja o filho de acidentes ou de saúde. E tudo isso tá bom, mas você mostra que você não tem equilíbrio quando você esquece de orar para que você seja mais santo, mais devoto ao Senhor, que dirija a sua família nos caminhos de Deus. Você ora pouco para essas coisas, pouco. Proporcionalmente, você pede muito mais que Deus cuide dos seus afazeres diários do que da sua vida com Ele. E Jabez mostra um equilíbrio que o Senhor Jesus iria ensinar muito tempo depois. Ele pede, em primeiro lugar, que Deus lhe alargue as fronteiras. A ideia é de que Deus dê terra. Deus havia prometido isso a Abraão, e Deus estava pedindo Jabez estava pedindo que Deus cumprisse aquilo que já havia prometido a Abraão, que alargasse as fronteiras, que desse a herança que eles tinham recebido como promessa de Deus. Então, entenda que oração não precisa ser dissociada de bênçãos materiais, tá? Eu não estou falando aqui que você não pode pedir para essas coisas. Eu só estou tentando mostrar como quem ora por essas coisas tinha que ter equilíbrio em acompanhá-la com outros tipos de pedidos. E aí é que vem as duas bênçãos espirituais que Jabez pede. A primeira delas, ele fala assim: seja comigo a tua mão. Seja comigo a tua mão. A ideia é de que Deus lhe dê, Deus o acompanhe, que Deus lhe dê direção, que Deus esteja com aquele que é fraco, incapacitado, dando a ele êxito. Em 2 Crônicas 16 fala: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que bonito. Os olhos de Deus passam pela terra para se mostrar àqueles cujo coração é totalmente dele. E Jabez diz: Deus, seja a tua mão comigo, isto é, me protege, me dirige, eu preciso da tua direção. Eu queria ser conduzido pelo Senhor. Segundo pedido que ele faz: que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Preservar do mal aqui, a gente pode entender tanto mal de coisas que outros podem fazer, quanto coisas que nós podemos fazer. Mas de certa forma eu quero destacar que ele está pedindo que Deus o proteja de pecados. Não importa se de outros ou dele. De pecados. Então, nesse sentido, é muito parecido com a oração que Jesus ensina: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito parecida. Jabez acertou como orar antes mesmo de ter aula com o Salvador Jesus. Ele pede que Deus o dirija e o proteja. E no verso 10, quando ele está fazendo a oração, tem um jogo de palavras. A ideia é que Deus, de modo que não me sobrevenha aflição, ele está fazendo um jogo de palavras com o próprio nome dele. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, e que o Senhor não me deixe passar por Jabez. Eu sei que eu sou Jabez, mas que o Senhor tire de mim essa fama ruim de quem vai causar dor, passar por dor, ser marcado na vida por dor. Me livra dessas coisas, Deus. Que a minha vida não seja marcada por dor. Agora presta atenção, e eu vou falar muito simples, mas é importante. Como é que você se esforça para apagar as marcas que ainda te incomodam? A gente não sabe nada de Jabez, a não ser que ele orou. Só isso que a gente sabe. O que marca a sua vida é que ele pede que Deus tire essa marca, que Deus cuide dessa marca. E por que eu estou falando de oração em conexão com isso? Porque frequentemente nós tentamos resolver essas coisas que nos machucam através dos nossos próprios esforços. E não por meios sobrenaturais. Você vai fazer alguma coisa para tentar limpar o seu nome. Alguma coisa. Quando na verdade Jabez entende que ele não tem como limpar o seu nome marcou, ele já é Jabez. O que ele pede a Deus é que a sua vida não seja uma concretização do seu nome. É isso. Ele pede que Deus reverta a sua situação e lhe faça ser marcado por outra coisa que não
pelo nome que ele recebeu. É isso. Ele está pedindo que Deus o ajude. E aí, vem o final do texto. E o final do texto é que explica o porquê que Jabez foi mais ilustre que seus irmãos. Porque Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É interessante que a Bíblia seja tão simples em certos ensinamentos tão profundos. Porque o texto não fala assim, e Jabez conseguiu. Não é assim que ela explica. Jabez pediu e Jabez conseguiu. Não. Fala assim, e Deus concedeu. Em outras palavras, ele recebeu como presente. Ele não conseguiu, ele recebeu. Deus lhe concedeu não ter essa marca na vida. Nesse sentido, e é isso que eu quero destacar à medida que eu encerro essa mensagem, é que não tem nada de extraordinário em Jabez. Nada. Me chama a atenção como o Espírito de Deus conduziu o autor desse livro. Está citando nome. De repente ele para, Jabez, deixa eu falar uma coisa. Mais ilustre que seus irmãos. Quem é Jabez? Quem? Deixa eu ouvir falar dele? Não. Sabe por quê? Ele fez uma oração e Deus concedeu. É só isso que ele fala. Aí depois ele continua. Nome. Até o capítulo 9. Por que ele está fazendo isso no meio de tanta gente? É porque no meio de tanta gente, eu e você somos iguaizinhos, Jabez. Um ilustre, desconhecido. Mas um desconhecido que pode se tornar ilustre. Se a gente aprender a pedir que o Senhor nos tire as marcas do passado e do presente. É Deus que nos faz ilustres. Você lembra uma vez, Jesus falando de João Batista? Disse assim que não tem pessoa nascida de mulher maior do que João Batista. E no entanto, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Porque o menor no reino de Deus é do reino de Deus. Entendeu? Ele é menor, mas ele faz parte do reino de Deus. É como se você e eu carregássemos um sobrenome. O nosso nome fosse feio, mas se você dissesse assim, eu sou Heber Cristão. Aí eu falo, é porque eu carrego um nome bonito, sabe? Eu fui marcado por um nome muito belo, que traz boa reputação. E você também. Agora eu quero entender e terminar como é que Deus faz isso na vida nossa, na sua vida, na minha vida. Eu quero que você entenda que Deus faz um desconhecido se tornar ilustre quando ele pega o mais ilustre de todos e o torna quase que desconhecido. Quando Jesus Cristo, quando o Filho de Deus se fez carne, ele viveu no meio de um povo por algum tempo e, com exceção daqueles que estavam ao seu redor, ele foi um total desconhecido. Agora, como é que Deus se coloca na situação em que ele vai ser pouco conhecido dos homens? Por um tempo, ele foi humilhado e pouco conhecido. No entanto, mais ilustre de todos. Só que ele se colocou em situação de vergonha. Ele foi aquele em quem Jabez causou dor. Para que Jabez não fosse marcado por essa imagem, por essa marca. Isso é verdade de mim também. E eu espero que seja verdade acerca da sua vida também. Cristo Jesus nos transformou em ilustres desconhecidos, mais ilustres do que os outros homens, por causa do nome que a gente carrega e por causa da troca que ele fez. O desconhecido se tornou ilustre, porque o mais ilustre de todos se fez pouco conhecido. E eu quero terminar dizendo o seguinte: essa não é uma história para você falar assim, fiquei sabendo hoje de um homem genial, chamado Jabez. Não. Você tem que contar a história dizendo assim, hoje eu ouvi sobre a história de um desconhecido, um Zé Mané, um João Ninguém. Como é que é o nome dele? Jabez. O que é isso? Que nome esquisito? O nome dele significa que ele causará dor. Imagina, todo mundo chamando ele assim. Mas por que ele é ilustre de peso? Porque ele orou e Deus concedeu. Esse é o resumo da história dele. Ele se curvou diante do Senhor. Ele pediu que o Senhor lhe mudasse o rumo da sua vida. E Deus fez. E é por isso que ele foi ilustre. Só. Quem é o personagem principal dessa história? Deus.
Jabez não fez nada demais. Ele fez uma oração. O herói dessa história é quem transformou Jabez em alguém mais ilustre do que os seus irmãos. E eu vou pedir que Deus nos faça assim. Eu não quero que a nossa igreja, nem você, seja um ilustre Davi, um ilustre Moisés. Não precisa. A gente não precisa procurar essas marcas, essa fama. Basta que a gente seja um Jabez, um desconhecido ilustre, mais do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele dependeu de Deus. E Deus lhe fez o rumo da história da sua vida mudar. Deus lhe fez traçar outra história. Eu vou pedir que você ore pelas coisas certas, mas ore. Que a sua vida e a minha vida seja marcada por oração. Porque oração é um dos momentos na nossa vida, presta atenção nisso aqui, em que a gente está mais certo. Porque se você é crente, quando você ora, você não pode ser soberbo. Você não ora e fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou especial, né? Não. Quando você ora, você fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou especial. Eu sou um Jabez. Deus coloca você no lugar certo. Por isso que eu gosto quando a gente ora. É como se a gente estivesse sendo colocado no lugar certo. No lugar da gente. No lugar devido. Vou pedir que a sua vida e a minha vida seja marcada por oração. Não é à toa que Jesus falou sempre, vigiai e orai. Não é à toa que Paulo falou, orai sem cessar. Significa, volta para o seu lugarzinho. Para ser mais ilustre do que os seus irmãos. Feche os seus olhos. Senhor, há tanta coisa que nós passamos na nossa vida que são marcas tristes. Alguns de nós não conseguem esquecer dela. Dessa marca ou dessas marcas que vivem nos atormentando. Nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a constantemente falar com o Senhor. Para que sejamos colocados no nosso devido lugar. Para que peçamos a Deus que seja o personagem principal da nossa história. Nós queremos ser desconhecidos, tornados ilustres pelo nosso Salvador Jesus. Que a glória seja dele, Senhor. E a bênção seja nossa, por causa dele. É isso que nós pedimos, só isso. Concede-nos esse pedido, em nome de Jesus. Amém.